Nesta aula vamos falar de limites de sucessões. O limite de uma sucessão é o valor do qual o resultado dos termos da sucessão se vai aproximando à medida que a ordem dos termos cresce, à medida que o n se aproxima cada vez mais de mais infinito. Então, se pegarmos nesta sucessão que está aqui escrita no quadro e calcularmos alguns termos, vamos poder ver, eu calculei estes valores antes de gravar a aula. O U de 1 é igual a 1, o U de 2 dá 1,666, continua, o U de 3 é igual a 2, o U de 4 é igual a 2,2 e agora, se começarmos a ver alguns termos bem mais à frente, para vermos de que número é que estamos a aproximar-nos, o U de 10 é igual a 2,63663. O U de 100 é igual a 2,96039,603 e finalmente o U de 1000 é igual a 2,99603,996. O que importa no meio disto tudo é vermos que, à medida que o n cresce, os termos da sucessão estão cada vez mais perto do número 3. E vamos ver agora como é que nós, pegando numa sucessão, podemos calcular justamente qual é que é o valor desse limite. Então, o valor do limite de uma sucessão calcula-se quando o n tende para infinito. Ora, quando o n tende para infinito, para mais infinito. Ora bem, então o que nós vamos fazer é, na própria sucessão, substituir o n por infinito. Mas então temos que aprender algumas das chamadas regras operatórias de limites, que são apenas as regras para sabermos o que fazer as contas com estes conceitos um bocadinho diferentes do que estamos habituados a fazer com os números que aparecem nos limites. Então, a ideia fundamental é que o infinito é uma abstração matemática, não é bem um número, é uma abstração matemática que é maior do que qualquer número que se possa conhecer. E então, se eu tiver um infinito mais um qualquer número, o resultado continua a ser infinito. Tal como se eu tiver infinito menos um qualquer número, por muito grande que seja esse número, o resultado continua a ser infinito. Continua a ser muito grande. Da mesma maneira, se eu tiver infinito vezes um qualquer número, o resultado continua a ser infinito, com o cuidado que eu não marquei aqui sinais, pode ser mais ou menos infinito, consoante os sinais do próprio infinito e do número k. O resultado poderia ter dado mais ou menos infinito. Já quando tivermos um k a dividir por infinito, quando dividimos um número qualquer por um número mesmo muito grande, o resultado vai ser um número muito próximo de zero. Esta é uma das grandes diferenças dos limites. Nós estamos aqui a dizer que o resultado é zero. O resultado nunca é exatamente zero. Vai ser um número tão próximo de zero quanto possamos querer. Já que estamos a falar no zero, eu vou aqui escrever algumas regras operatórias de limites também que acontecem com o número zero, se bem que
algumas são um bocadinho patetas até de escrevermos. Parece para que é que estamos a falar disto quando era óbvio, mas como estas todas que escrevemos até agora. Mas depois aparece esta outra regra que está aqui, que é o k sobre 0, que dá infinito. E então, esta regra aqui é possível sequer de se calcular, e não estamos a quebrar a regra que costumávamos dizer que é impossível dividir por 0, porque, como estamos dentro do conceito dos limites, este 0 que aqui está não é bem 0. É um número tão pequeno, tão perto do 0 quanto se possa querer, mas nunca é exatamente 0. E quando nós dividimos um número por um muito pequenino, o resultado vai dar um número muito grande. Daí este resultado de infinito. Que, mais uma vez, não marquei o sinal porque depende dos sinais dos números que estão nesta fração, se são positivos ou negativos. Mas vistas estas regras operatórias de limites, em que aquelas que nos vão importar são mais para os limites com sucessões estas que metem os infinitos, justamente porque vamos substituir o n por infinito, vamos ver como é que podemos calcular alguns limites de sucessões. E então, nós vamos pura e simplesmente... caneta errada. Vamos pura e simplesmente usar a substituição do n por infinito. Então, se eu tiver um limite de uma sucessão, por exemplo, 3 mais 5 sobre n mais 1, eu vou-me limitar a substituir aquele n por infinito e ver o que é que dá o resultado. Ora bem, no denominador da fração, infinito mais 1 dá infinito. 5 a dividir por infinito é 0. E o limite desta sucessão é 0. Vamos aqui ver um outro limite. Se eu tiver um limite de um n ao quadrado mais 3n, vou substituir cada um dos n's por infinito. Vou ficar com infinito ao quadrado mais 3 vezes infinito. Infinito ao quadrado continua a ser infinito. 3 vezes infinito continua a ser infinito. E tudo junto continua a dar infinito. Já agora, pequeno pormenor, eu estou a escrever infinito, não estou a escrever sinal. Mas podíamos aqui escrever que isto era tudo mais infinito. Agora, estes foram os casos mais simples em que, ao substituirmos o n por infinito, temos imediatamente um resultado. Isto nem sempre vai ser assim, porque, por vezes, vamos ter alguns conflitos com estas regras que vimos anteriormente. A esses conflitos de regras vamos chamar as indeterminações, que acontecem quando temos algum conflito de regras. Portanto, se por exemplo eu tiver um resultado que me está a dar infinito sobre infinito, isto é uma indeterminação. E é uma indeterminação porque se eu dividir um infinito por um número k, o resultado continua a ser muito grande, devia ser infinito. Mas se eu dividir um número k por infinito, ao dividir um número finito por infinito, o resultado devia ser tão próximo de zero como eu quisesse. O resultado devia ser zero do limite. Aqui, infinito em cima, infinito em baixo, vai dar uma indeterminação. Então vamos apagar, porque estes aqui não são indeterminações. A indeterminação era o infinito sobre infinito. Que outras indeterminações é que existem? Também é indeterminação termos infinito menos infinito, em que temos uma
primeira parcela que puxa o resultado para o mais infinito e uma segunda que tenta puxar para o menos infinito. E existem mais duas indeterminações que são mais invulgares de aparecer nas sucessões, que são o 0 sobre 0 e o 0 vezes infinito. Nos limites com sucessões irão aparecer principalmente estas duas primeiras indeterminações, embora seja possível também aparecer as outras. Vamos ver então alguns exemplos de exercícios com este tipo de indeterminações. Por exemplo, se eu tentar calcular o limite de 3n mais 1 sobre n mais 2, o limite desta sucessão, se eu substituísse o n por infinito, 3 vezes mais infinito, mais 1, sobre mais infinito, mais 2, daria infinito, ou mais infinito, sobre mais infinito. O que é a primeira indeterminação que nós vimos. E então, quando temos uma indeterminação, o que nós temos que fazer é manipular a nossa expressão de forma a que já não exista a indeterminação. Reescrever a expressão que tínhamos originalmente de uma maneira que fique equivalente, mas em que já não exista a indeterminação. Neste tipo de indeterminações dos infinitos sobre infinitos, costuma-se fazer uma de duas coisas. Eu vou fazer as duas para vermos, que é ou dividirmos a fração em cima e em baixo por n ou por n ao quadrado, o que for necessário. Aqui vou dividir tudo por n, em cima e em baixo. E ao dividir tudo por n, o que vai acontecer é que já não há as parcelas que iam para infinito anteriormente, e estas pequenas parcelas com n que temos aqui, agora tendem para 0. E então está a indeterminação resolvida e temos o resultado do limite, que é 3. Uma outra maneira, existem várias, vamos aqui ver todas as possibilidades de resolver esta indeterminação, é só ver o original para passarmos a função, é meter o n em cima e em baixo, em evidência, de modo a cortá-lo. Agora, como este 1 não tem um n por si, eu aqui vou escrever 1 sobre n, que é para, quando fizesse esta multiplicação, voltar a dar a expressão original, para ter a certeza que a expressão que eu estou a escrever é equivalente à que eu tinha originalmente. Ora, quando eu escrevo a expressão desta maneira, estes n's cortam e a expressão resultante é, por acaso, até exatamente a mesma do outro método em que só dividimos tudo por n. E também vai dar 3 mais 0 sobre 1 mais 0. Uma última tática, que por acaso até é mais fácil, mas que só se vamos poder fazer nos limites que são só divisões de polinómios, é pegarmos apenas nos termos de maior grau. Então aqui em cima o termo de maior grau é o 3n, em baixo é o n, e isto seria como se fosse o limite de 3n sobre n, em que podemos cortar os n's e o limite já deu automaticamente igual a 3. Vamos ver outro exemplo de usarmos estas táticas. Por exemplo, se eu tiver o limite de 2n ao cubo mais 5n
n ao quadrado mais 1 sobre n ao quadrado mais 2. Se eu fizer pela tática de pegar só nos termos de maior grau, que é a mais simples de todas, vai ser a que nos dá menos trabalho. Agora, como só escrevi estes termos, posso cortar o n ao quadrado com dois n's que estão cá em cima. Assim não, aqui fica só 1. E então esta expressão é igual ao limite de 2n, que substituindo o n por infinito é 2 vezes infinito, o que é mais infinito. Uma outra maneira também de fazer este limite, segundo as outras estratégias que estávamos a falar, seria dividirmos a fração toda por n ao quadrado ou por n ao cubo. Servia quer um, quer outro. Ora, eu vou dividir por n ao quadrado, e se eu dividir tudo por n ao quadrado, no numerador vou ficar com 2n mais 5 mais 1 sobre n ao quadrado sobre 1 mais 2 sobre n ao quadrado, cujo resultado é 2 vezes mais infinito mais 5 mais, aqui vai dar 0 porque fica 1 sobre infinito, sobre 1 mais 0, o que é igual a mais infinito sobre 1, o que é mais infinito. Como estamos a ver, a estratégia mais simples é só pegarmos nos termos de maior grau. Nem sempre vamos poder fazer essa estratégia. Só podemos fazer quando temos apenas uma divisão de polinómios. Se tivermos um limite que envolva raízes ou módulos, pelo menos enquanto os módulos estiverem escritos, ou as raízes, não podemos só pegar nos termos de maior grau. Já que estamos a falar nos módulos, vamos ver o que é que nós fazemos no caso de termos um limite com um módulo. Então, imaginando que temos um limite de 2n ao quadrado mais módulo de 5 menos 3n ao quadrado sobre n ao quadrado mais n. Então, aqui, para podermos calcular este limite, a primeira coisa que temos que fazer é tratarmos do módulo. E, para percebermos o que vamos fazer, vamos só recordar como é que os módulos funcionam. Um módulo é um operador que, quando queremos calculá-lo num número, se o número for positivo, o módulo não faz nada. Mas, se o número que está no seu interior for negativo, o módulo muda-lhe o sinal e passa a positivo. Muda o sinal, já agora, vamos recordar, só do resultado final. Portanto, se eu tiver uma conta dentro do módulo, imaginando que eu tenho aqui, por exemplo, 2 menos 5, o módulo não vai passar cada um destes números para positivo, vai fazer a conta primeiro que está lá dentro e depois, se esse resultado for negativo, passá-lo a positivo. Então, como é que se faz aqui o módulo? Basicamente, nós vamos ver se nós pegarmos no que está dentro do módulo e substituirmos o n por infinito, se vai dar um número positivo ou negativo. Imaginem aqui uma continha um bocadinho à parte, limite do 5 menos 3n ao quadrado. O que é que dá? Dava 5 menos 3 vezes mais infinito ao quadrado, que dá 5 menos infinito, que dá menos infinito. O resultado em si não é tão importante como isso,
o mais importante é que este resultado é negativo, o que quer dizer que este módulo irá mudar o sinal do que está no seu interior. Então, podemos reescrever a nossa fração, já sem o módulo, só que mudando os sinais do que estava no interior do módulo. Agora podemos simplificar um bocadinho esta fração. 2n² mais 3n² dá 5n² menos 5 sobre n² mais n. E se resolvermos isto pela estratégia dos termos de maior grau, ficamos só com o 5n² sobre o n², onde vamos cortar os n's quadrados e vamos ter como resultado apenas 5. Se o que tivesse no interior do módulo fosse um número positivo, o módulo apenas não fazia nada. Por exemplo, imaginando que temos n mais módulo de n mais 1 sobre 2n, ora, o que está dentro do módulo é o n mais 1. O limite de n mais 1 é mais infinito mais 1, que é mais infinito. Como o que está dentro do módulo é positivo, o módulo não vai fazer nada e é como se tivéssemos o limite apenas de n mais 1 sobre 2n, que podemos simplificar para 2n mais 1 sobre 2n, que pegando nos termos de maior grau, 2n sobre n, mais uma vez podemos cortar os n's e temos como resultado apenas o 2. Agora, por vezes, vamos ter outros problemas para resolver. Portanto, nós já vimos aqui algumas indeterminações. No caso, vimos a infinito sobre infinito. Vamos ver ainda, primeiro, a infinito menos infinito, que é uma indeterminação que pode ser relativamente fácil de resolver. Imaginamos que temos limite de n ao cubo menos 5n ao quadrado. Podemos resolvê-la só pegando no termo de maior grau. Ficaríamos só com o limite do n ao cubo, que é mais infinito ao cubo, que é mais infinito. Ou podemos pôr o termo de maior grau em evidência. Portanto, isto é uma resolução mais trabalhosa, mais difícil, e a única razão por que a estamos a mostrar é porque existem outros limites que iremos calcular mais à frente, em que vamos ter que usar esta tática, porque já não vamos poder usar a tática do meter o termo de maior grau, pegarmos só no termo de maior grau. Aqui vamos ter mais infinito vezes 1 menos 0, cujo resultado é mais infinito. Uma outra coisa que é importante também de nós sabermos, ainda no cálculo dos limites, é que nem tudo é indeterminações. Portanto, vamos aqui dizer, não são indeterminações os seguintes casos. Se eu tiver, por exemplo, 0 a dividir por infinito, isto não é uma indeterminação, porque ter um 0 em cima e um infinito em baixo, 0 em cima o resultado devia ser 0, infinito em baixo, dividir por um número muito grande, o resultado também devia ser 0.
como é que isto podia acontecer? Eu ter uma sucessão, por exemplo, que era assim. A sucessão que está no numerador tem como limite 0, porque 2 sobre infinito é 0. A que está no denominador vai ter como limite infinito. Isto dá 0 sobre infinito, que é 0. Infinito sobre 0 também não é indeterminação, porque infinito em cima o resultado devia dar infinito, 0 em baixo o resultado também devia dar infinito. Outro caso que também não é indeterminação é infinito vezes infinito. O resultado disto será infinito, podendo ser mais ou menos consoante os sinais destes infinitos, mas basicamente um número muito grande a multiplicar por outro número muito grande dá apenas como resultado um outro número ainda maior. É muito importante justamente nós verificarmos sempre se o resultado dá uma indeterminação ou não. É muito típico os alunos resolverem indeterminações que não existem. Por exemplo, aqui isto daria infinito ao quadrado mais 1 vezes 2 vezes infinito, o que vai apenas dar infinito. Agora, falta-nos ver ainda nas resoluções das indeterminações uns casos especiais que são as indeterminações com raízes. E justamente por haver raízes, por estarmos a trabalhar com expressões que já não são polinómios, aqui já não vamos poder pegar só nos termos de maior grau. Então, nos limites com raízes, nós vamos ter duas estratégias principais que vão ser, primeiro caso que vamos ver vai ser este assim, raiz de 9n ao quadrado mais 1 sobre 2n mais 3. Ora bem, quando nós temos assim uma fração em que temos ou o numerador ou o denominador, um deles dentro de uma raiz quadrada e outro que não está dentro dessa raiz quadrada, teremos que passar um para dentro ou o outro para fora. Vamos aqui ver as duas possibilidades. Já agora estava-me a esquecer só de dizer, se por acaso tivermos antes um limite de uma expressão que esteja toda dentro de uma raiz quadrada, basta apenas resolvermos o limite do que está lá dentro. É como se fizéssemos a raiz quadrada do resultado do limite. E, portanto, este caso acabava por estar já dentro dos casos que já vimos anteriormente. Vamos agora apagar isto, que não era o que nós estávamos a ver agora como é que resolvíamos, porque estes casos eram mais simples. Vamos ver então o caso em que temos ali o numerador dentro da raiz e o denominador que não está dentro da raiz. E então, portanto, estava a dizer que havia duas possibilidades, ou passar uma certa parte para fora, ou meter tudo dentro da raiz. Então, vamos primeiro ver o caso mais atípico, que é eu tentar passar tudo para dentro da raiz. É que ter este 2n mais 3 no denominador era o mesmo que ter a raiz quadrada de 2n mais 3 ao quadrado no denominador. E raiz a dividir por raiz é o mesmo que ter
uma única raiz quadrada que apanha a expressão toda. Tal como tínhamos falado anteriormente, termos uma raiz de um limite de uma raiz é o mesmo que fazermos a raiz do limite do 9n ao quadrado mais 1, e o denominador é um caso notável. Ficamos com 4n ao quadrado mais dobro do primeiro pelo segundo vai dar 12n mais 9. E agora a raiz vai apanhar o resultado do limite, mas o limite é só sobre esta expressão e podemos apenas pegar nos termos de maior grau, como temos feito muitas vezes, e podemos pura e simplesmente cortar estes n quadrados e temos como resultado a raiz de 9 quartos, que é 3 meios. Uma alternativa diferente, só para estudarmos as várias possibilidades ao cálculo deste limite, era, ao invés de passarmos o 2n mais 3 para dentro da raiz, irmos ao interior da raiz, metermos o termo de maior grau em evidência. Portanto, aqui fica um 1. E agora, como este 1 não tem o 9n quadrado, eu estou a tentar pô-lo em evidência, aqui vai ficar 1 sobre 9n quadrado, que era para quando se fizesse esta multiplicação, o resultado ainda dar igual ao da expressão original. Agora, como temos uma multiplicação dentro da raiz quadrada, isto é como se tivéssemos, na verdade, duas raízes diferentes. Uma raiz de 9n ao quadrado vezes a raiz de 1 mais 1 sobre 9n ao quadrado sobre 2n mais 3. Ora, mas a raiz de 9n ao quadrado é 3n vezes a raiz do 1 mais 1 sobre 9n quadrado. E tudo a dividir. E agora a grande questão é que, como existem estas raízes a multiplicar, isto já não é um polinómio, eu não posso só pegar nos termos de maior grau. Então, como não posso só pegar nos termos de maior grau, vou em baixo meter este n em evidência. E agora, como este n de cima está a multiplicar pelas restantes parcelas que estão cá em cima, como este n de baixo está a multiplicar pelas restantes parcelas que estão no denominador, estes n's podem ser cortados e quando os cortamos deixa de haver indeterminação e podemos calcular o limite, que ficamos com 3 vezes raiz de 1 mais 1 sobre 9 vezes infinito ao quadrado sobre 2 mais 3 sobre infinito, que dá 3 vezes raiz de 1 mais 0 sobre 2 mais 0, que no final dá os mesmos 3 meios do outro método que tínhamos feito, necessariamente. Só não daria o mesmo se tivéssemos feito algum erro em algum deles. E então, esta é a primeira situação dos limites com raízes. Temos uma fração em que temos um numerador ou um denominador em que um deles está dentro de uma raiz quadrada e o outro não está, e temos que os juntar. Este conceito também se estende se tivermos uma raiz cúbica ou de qualquer outro grau e continuamos a poder fazer a mesma coisa.
Imaginem aqui, por exemplo, que teríamos este limite. Vou fazer pelo método de extrair o 125n ao cubo para fora da raiz. (125n ao cubo sobre n mais 2, que é igual ao limite da raiz cúbica de 125n ao cubo vezes a raiz cúbica de 1 mais 9 sobre 125n ao cubo, e em baixo n mais 2, e finalmente a raiz cúbica de 125n ao cubo é 5n. A raiz cúbica de 125 é 5 vezes a raiz cúbica de 1 mais 9 sobre 125n ao cubo, e isto tudo sobre n 1 mais 2 sobre n. Mais uma vez metemos o n em evidência e vamos agora cortar os n's. E assim que cortamos, mais uma vez, já conseguimos dizer o resultado. Vamos ficar com 5 vezes a raiz cúbica de 1 mais 0 sobre 1 mais 0, e a conta toda dá 5. Porquê é que eu fiz pelo método de extrair esta parcela de dentro da raiz e não passar a de baixo para dentro da raiz? É que se eu quisesse passar o n mais 2 para dentro da raiz, teria que dizer que o n mais 2 era o mesmo que a raiz cúbica de n mais 2 ao cubo, e agora tinha mesmo que fazer esta conta de n mais 2 ao cubo, que era mais extensa. Foi por isso que não fizemos por esse método. Ainda uma outra questão que pode aparecer são casos em que temos um limite, em que temos uma parcela ou uma parte dentro da raiz quadrada e um outro número fora. Estes casos vão ser resolvidos com uma técnica que se chama o multiplicar pelo conjugado. E o multiplicar pelo conjugado está relacionado com o caso notável da diferença de quadrados, que diz que se eu tiver uma expressão do género a menos b vezes a mais b, isto é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, a ideia de usarmos aqui a diferença de quadrados é como se esta primeira raiz fosse o a, este n fosse o b, isto correspondia ao a menos b, e vamos multiplicar pelo a mais b, ou seja, vamos ter um novo limite de n ao quadrado mais 1 menos n, e agora vou multiplicar por raiz de n ao quadrado mais 1 mais n, mas também tenho que multiplicar em baixo para a expressão continuar a ser equivalente à expressão original. Ora, então, isto é como se tivesse tudo numa fração gigante, em que temos estas duas parcelas no numerador, e então o quadrado do primeiro, o quadrado vai cortar com a raiz e vamos ficar só com n ao quadrado mais 1, menos o quadrado do segundo, que fica n ao quadrado. E isto sobre raiz de n ao quadrado mais 1 mais n. E aqui podemos cortar os n's quadrados, mas esta expressão parece tão má como a expressão original. Mas a verdade é que,
por causa de no denominador haver agora um sinal diferente da expressão original, portanto aqui a seguir à raiz de n ao quadrado mais 1 agora está mais n, enquanto na expressão original estava menos n, que foi o que criou a indeterminação do género infinito menos infinito. Para resolvermos este limite, agora basta-nos substituir, porque vamos ter 1 sobre a raiz de infinito ao quadrado mais 1 mais infinito, o que dá 1 sobre mais infinito, o que é igual a 0. E então, quando tivermos este tipo de limites em que temos uma raiz mais ou menos uma outra parcela que não está dentro da raiz, ou então que fosse outra raiz, como se, por exemplo, tivéssemos assim, também resolveríamos este limite, que reparem está a dar uma indeterminação infinito menos infinito, resolveríamos também multiplicando pelo conjugado, mais uma vez. Que daria limite de n ao quadrado mais 1 menos n ao quadrado sobre, portanto este seria muito semelhante ao anterior, as próprias expressões eram muito parecidas. Ao cortarmos os n's quadrados, o resultado final, podíamos já calculá-lo aqui, dava 1 sobre raiz de mais infinito ao quadrado mais 1 mais raiz de mais infinito ao quadrado. Raiz de um número muito grande continua a ser um número muito grande. Isto dá 1 sobre infinito, que dá 0. Queria só fazer aqui uma última deixa sobre estes limites das raízes e do conjugado. Vocês, alunos, quando estiverem a resolver este tipo de limites, vão ver muitos casos em que vão resolver com o conjugado. E vão ser tantos os casos em que vão resolver com o conjugado que vão ficar com a ideia que sempre que virem uma expressão deste género, o conjugado vai resolver. Isso é uma ideia errada com que vocês ficam, por causa que os exercícios que vos vão aparecer à frente vão ser sempre todos escolhidos no sentido de o conjugado os conseguir resolver. Mas, no entanto, vamos aqui ver outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, este limite, não vamos aqui meter um 5, vamos só meter um n. Se eu tentar substituir o n por infinito, isto está-me a dar uma indeterminação do género infinito menos infinito. E se eu me limitar a multiplicar pelo conjugado em cima e em baixo, como fizemos nos outros casos, o que vai acontecer é que o conjugado, desta vez, não vai resolver nada. Este caso vai ser muito invulgar, vai-vos aparecer muito poucas vezes e só em alguns exercícios mais difíceis que vocês possam fazer, mas pode perfeitamente acontecer. E então aqui, quadrado do primeiro quadrado corta com a raiz, menos o quadrado do segundo, sobre raiz de 4n ao quadrado mais 3 mais n. Ora, se nós simplificarmos o numerador, ficamos com 3n ao quadrado mais 3 sobre a raiz de 4n ao quadrado mais 3
mais n. E se nós tentarmos substituir o n por infinito nesta expressão, vamos ter uma indeterminação do género infinito sobre infinito. E como podem ver, o conjugado não resolveu nada. Então o que é que temos que fazer neste caso, que é muito invulgar, para agora resolvermos? Bem, vamos aqui à parte de baixo e vamos arrancar aquele 4n ao quadrado para fora da raiz, metendo em evidência dentro da raiz 4n ao quadrado, 1 mais 3 sobre 4n ao quadrado mais n, que é igual ao limite. Vou já em cima começar a preparar a resolução do problema, meter o n ao quadrado em evidência. E aqui em baixo vou saltar um pequeno passo, que é este raiz de 4n ao quadrado podia ser já separado em 2 e depois fica um 2n de fora da raiz. E neste passo ainda não consigo resolver a indeterminação. Ainda tenho que fazer mais um passo. Preciso de criar uma nova folha para continuarmos esta conta. Ok. Então vamos aqui só ver, limite, passar para a nova folha. Limite de n ao quadrado 3 mais 3 sobre n ao quadrado 3 mais 3 sobre n ao quadrado sobre 2n raiz de 1 mais, deixa cá ver o que é que lá estava escrito, 3 sobre 4n ao quadrado mais n. Então, finalmente, para acabar este limite, vou-me limitar a, na parte de baixo, meter o n das duas parcelas que ali temos, ou seja, há aqui uma parcela que é esta e há uma segunda parcela que é esta, em que ambas têm n, que eu vou meter em evidência. Portanto, n, 2 raiz de 1 mais 3 sobre 4n quadrado, mais 1. A segunda parcela não tinha mais nada para além do n. E então, agora, escrito isto nesta forma, posso cortar o quadrado deste n com o n de baixo. E isto resolve a indeterminação. Já posso substituir o n por infinito e vai dar mais infinito vezes 3 mais 3 sobre infinito sobre 2 raiz de 1 mais 3 sobre infinito mais 1, o que é igual a mais infinito vezes 3 mais 0 sobre 2 raiz de 1 mais 0 mais 1, que dá mais infinito vezes 3 sobre 2 mais 1 mais infinito sobre 3, que dá mais infinito, o nosso resultado final. Mas este exercício todo, que vamos aqui recordar, começou aqui, serviu para mostrar-me uma coisa, que é, nem sempre o conjugado é uma solução milagrosa que vai resolver todos os limites com este aspecto, de um bocadinho dentro da raiz e um bocadinho fora. Poderá parecer assim, porque muitos dos vossos exercícios foram escolhidos, quando é uma expressão com este aspecto, tipicamente foram exercícios escolhidos para o conjugado os poder resolver. Mas não é garantido, de forma nenhuma,
que ele resolva todo e qualquer limite que tenha esta forma. Penso que passámos pela maior parte das situações que vos pode aparecer nos cálculos dos limites das sucessões. Esta lição vai terminar aqui.